Matusalém Silvério. Nasci em Perdões, né? 24 de dezembro de 1945, numa segunda-feira. Isso foi um presente que minha mãe ganhou de manhã no Natal, né? A casa que eu morava, ela tinha o quê? 4 cômodos. Que era o quarto de pai e mãe, e depois era um outro quarto que dormia todos os irmãos. Meus pais eram lavradores. Minha mãe era, né, doméstica, e aqueles apetrechos de doméstica de Minas, ela sabia fazer da cozinha ao forno. E o meu pai, todo dia, quando vinha da roça, já vinha da roça com feixe de lenha nas costas. Você estava por lá, quando você escutava o barulho, plaf, você ia correr, pensava que estava caindo alguma coisa, era feixe de lenha que tirava do ombro e jogava ali no quintal. E a gente era incumbido daquela lenha, feixe de lenha ali, separava os grossos para ficar guardado, e o sininho ia tudo para debaixo do fogão, porque no outro dia ia acender o fogo e fazer a brasinha para a gente, que é a lenha grossa. Então cada um já tinha seu compromisso, via alguma coisa. Minha mãe, opa, vai buscar lata d'água, está na hora da janta. Então essa infância da gente, na nossa casa era isso. E na frente da casa, assim, de lado, tinha lá um forno e o cupim, que é a casa do cupim no interior. Ele é um cupim que depois a gente vai lá e destrói ele para a formiga, né, se evadir. E o cupim era usado para fazer o forno. Nós morávamos na roça, e que quando eu chegava no alto do morro, lá da nossa roça, eu enxergava uma tremenda cidade à noite, que tinha aquela luz, que era tão bonito. E o dia de festa, a gente ganhava lá uma sandália que as madrinhas davam, que mais sapato de luxo era precata-roda, que era da Pargata, né? Nós chamava de precata, era da Pargata-roda. Azulzinha, tal, que é para o homem, vermelha para a mulher. Eu não me lembro de ter enfiado o pé nisso, que eu gostava de pôr o pezinho no chão, muito de leve, quando punha. Mas no dia de festa, a gente ia com ela até chegar da cidade para conservar, para não gastar aparcado, gastar o pé. Chegava lá, dava uma lavadinha no pé e enfiava, apertava porque não estava laceado. Então a gente chegava na festa lá, na Paixão de Cristo, a gente estava chorando, né, de Paixão de Cristo, né, de dor no pé. O meu pessoal viu que eu tinha estudado um pouquinho mais do que os outros e falavam, acho que ele vai dar certo. Era muito difícil essa visão. Naquela altura, uma pessoa de cor estudar e fazer alguma coisa ali, era sempre fora. Naquela altura, meu pai não tinha essa visão de expectativa de um que um filho negro poderia ser. A gente tinha ainda muito aquele limite de respeitar quem era dono da terra. Um negro com propriedade no interior do Brasil é uma afronta muito grande. Sim, era a terra que poderia ser dele, porque era difícil um negro ter uma propriedade, ter uma fazenda e conseguir ir lá na coletoria e registrar ela e ele reconhecer. Já estava com meus filhos bem grandes e eu já tinha uma procura, assim, no meu dia a dia, de ter alguma busca. E aí eu comecei a estar fazendo minhas viagens, quando podia, estar encontrando e tendo conhecimento com pessoas dessa área. Foi o Paulo Iquedo, o Manzatti, o Carlos Stasi, por questão de 88, 89, lá no serviço.
tinha uma colega que estudava com a Inesita, né? E falava, eu estudo com a Inesita, ela gosta muito de música de Folia de Reis, fala muito em congada e fala muito do pessoal que gosta de fazer essa cultura de Minas. Eu comentei com ela que eu faço lá umas gravações, acompanho lá os meus conterrâneos e fico pegando as situações que eles confiam em estar falando comigo e eu continuo gravando. A Inesita também falou para ela que queria me conhecer e tal, porque ela gostava muito. Eu fui lá com a Inesita com umas 14 fitas de Folia de Reis, cada uma delas com os seus personagens, com as pessoas que eu conhecia, tudo. E aí, daí para aí, ela começou a me dar uma certa confiança de que eu deveria estar sempre fazendo. Aí eu continuei fazendo essa espécie de confrontação, gravava, registrava, anotava em papéis detalhes de nome, porque a gente pega muita confiança. Aí eu cismei de estar fazendo uma espécie de uma reprise da época que eu era mais rapaz e gravando as folias, ficava ouvindo todas elas para ver que diferença estava tendo daqueles tempos que eu ouvia, porque a dinâmica é muito forte. Perde-se algum contexto de tradição, mas o antecessor às vezes não teve tempo ou confiança em adestrar um substituto, às vezes o substituto que tinha que ter a sapiência de conviver com o grupo e ficar observando o que ele teria que fazer para ser capitão de um grupo ou ser embaixador de uma Folia de Reis. Folia de Reis, sim, porque ela tem um momento de cantar assim 15 minutos, 20, 30, até 1 hora, eles cantam seguido. Você grava música belíssima e melodias muito sensitíveis, né? Que mexe com o passado de qualquer ouvinte. Recordava tio, vivo, pai, ouvindo uma Folia de Reis, porque eles cantam a vida. O congado lá em Minas é chamado de reinado. Dessa região que eu resido para cima até a Alta Belo Horizonte tem grande rastreamento de negro de Angola e também daquele país que eles... Jejes, né, que eles não usam muita mão para tocar, eles usam baquetas. Não tem muita facilidade, porque os nagô são muito tocadores com a mão. E os jejes era muito... Trabalha mais com baqueta, gosta de trabalhar muito, que é justamente característico dos congadeiros. Em Minas, a igreja fez a congada tornar-se religiosa, independente de qualquer coisa. Primeiro, a congada teria que conciliar com a igreja, para depois fazer a festa junto com a igreja.
o bispo Dom Cabral, em 1934, ele dizia a verdadeira discriminação pelo congado no âmbito da igreja como macumbaria. Que os padres tinham que tomar cuidado para não deixar a congada proliferar, porque ela tinha um comportamento ainda de inculturação. Justamente que eu comecei a conviver com o Paulo, eu comecei a ter essa amplitude, tá vendo esse outro lado que às vezes me faltava. Nós conhecemos num batuque, o Paulo lá, com a sua busca, né? Nós nos encontramos lá, nós estamos trabalhando na mesma causa. Aí começamos a trocar, eu falei, eu gosto disso, desse lado, e começou a falar de congado. E aí comecei a tentar ver outras coisas do negro, que aqui na grande São Paulo, que é Guará, que tem o João, né? Cunha também, e as grandes interior de São Paulo, que é o Batuque, Tietê, que são as 3 comunidades mais digna e original, que é do Batuque que existe. A cultura negra ela pode ser mostrada, né, o negro em todas as vertentes, pintando, cantando e assumindo o seu comportamento, que depois vai ficar marcado, né? Escrevendo, né? Ela vai estar emergindo a cultura do negro dentro de todas as elites que o negro atinge. O interesse de pintura foi muito nessa necessidade de criar o símbolo. Os meus próprios irmãos congadeiros, que eu comecei a estar entrando nesse universo, e os símbolos que eu andei fazendo, eu acabei tendo a curiosidade de jogá-los na tela. E na tela, quando você começa a pintar, ela te dá uma outra dimensão, que você não precisa de mostrar as coisas bem explícitas, você tem que tentar mostrar alguma intenção de estar mostrando aquele universo que é o meu, né? E as cores vêm muito no momento lá, que me aproximam o meu sentimento, que às vezes é muito de momento. Eu me chamo um caricaturista colorido. A perspectiva que o cara fala, que o dedo tem que ser de acordo com a mão e o olho não pode ser maior do que a cara, né? Se você ver as minhas figuras aí, ele está sempre estragado. A perspectiva dele é nula. Eu sempre que eu escuto alguma coisa musicada, quando não está me dando um recado, está dando um recado para os outros. E às vezes a escrita que eu faço, que não é musical, ela vem muito de um desabafo, meio que satírico, dependendo da coisa, bem sempre fazendo uma crítica ou fazendo um elogio, uma crítica disfarçada e um elogio disfarçado. Eu não escrevo por escrever, não forço a estar escrevendo. Porque se eu pego a caneta e começo a escrever, aí eu não estou escrevendo, eu estou inventando. E às vezes eu estou falando de um universo muito forte, que depois eu vou ler, eu tenho que explicar para mim mesmo o que eu estava fazendo. O meu sonho praticamente seria estar vendo se meus filhos
mais confortada e conformada, até mesmo com que o pai e mãe nasce e depois envelhece, depois um dia vai. E na minha trajetória, eu não posso reclamar, ela teve sempre uma coisa boa, sempre adiante da outra. Você nota que eu tive sempre um fato de saúde e sempre esse fato de saúde me alerta para uma outra tipo de progresso. E dias e dias me acontece coisa que só me ensina, né, a ter que aprender a conviver com as pessoas e não posso pedir para mudar nada. Eu tenho que deixar manter a minha situação de vida como ela vem e mudando, eu digo, mudar só a água com menos cloro.